Olá, eu sou Cleide Toledo, uma mestra artesã em palha de taboa. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a taboa, essa fibra maravilhosa. O nome científico da taboa é Typha domenensis. Ela é uma fibra hidrofílica e ela dá em brejos, pântanos. Ela não dá na parte seca, só em lugares alagados. Ela tem em média de 2 a 4 metros de altura. Quando ela é uma planta nova, ela é uma planta totalmente comestível. Ela tem tanto na parte inferior, que a gente fala que é o palmito, que é uma parte branca. E a flor dela ou a sementeira também é comestível. Dá para fazer geleias com essa flor da taboa. A parte de cima da flor, ela é masculina. E na parte inferior, que a gente fala que é um salsichão, às vezes as pessoas falam que parece uma salsicha, ela tem uma tonalidade marrom, meio ocre. Essa é a parte feminina. A taboa, ela floresce entre julho e agosto. E essa sementeira, essa parte feminina, com o tempo, ela solta e ela voa. Ela é uma paina, que muita gente também usa essa semente dela, ou essa flor, para encher almofadas, fazer travesseiros. E ela sai voando e é ela que faz com que a taboa nasça em outras regiões. Então você não planta a taboa, ela se planta sozinha. A taboa, ela é fantástica porque ela tem em todo o litoral, ela tem nos pântanos, brejos, ela tem nos Estados Unidos, Patagônia, ela tem em toda a Europa. Então, às vezes eu ando assim pelas estradas, eu falo, estou milionária, porque você vê muita taboa. E muita gente às vezes não presta muito atenção nisso, né? Mas a partir do momento que você começa a conhecer o que você faz com a taboa, e quando você explica para as pessoas, e as pessoas falam, nossa, eu comecei a prestar atenção e realmente tem muita palha, tem muita taboa. A taboa também é uma coisa, ela é muito antiga. Muita gente já trabalhava com ela na época de Cristo. Quando a gente vê aqueles filmes antiguíssimos, a gente sempre vê muitas cestarias com taboa. Em vários filmes você vê coisas de parede. Também os índios trabalham muito com essa fibra, porque ela é uma fibra bem maleável, ela é macia para você trabalhar com ela. Tem pessoas que fazem o artesanato com a taboa e ele dá bicho, então dá um tipinho de caroncho. Por quê? Porque ela não é cuidada da maneira correta. Se você tem que cuidar da sua planta como ela se fosse um bebê, então você faz a poda, para você trabalhar no artesanato, você faz a poda da taboa, você não pode ir lá e arrancar a taboa, porque ela é uma mata de apoio, então você não pode simplesmente arrancar, você faz a poda. Quando você faz a poda, ela sempre vem muito mais bonita. E ela cresce, porque se for num lugar que tem muita água, ela cresce muito. A taboa, ela filtra a água. Ela tira todas as impurezas da água. Tem muito na região dos rios, nas beiradas do rio. Depende do lugar que fica, faz tratamento de água, tem a taboa também por causa disso, porque ela filtra a água. E às vezes tem gente que fala assim, eu como. Eu não como a taboa, né? Eu não teria coragem de comer a taboa. Mas ela tem um palmito muito bonito mesmo quando você tira, antes dela dar o pendão. Porque depois de um certo tempo, quando ela vai ficando mais velha, sai um pendão duro como uma vareta. E aonde vai sair a sementeira da palha, né? Quando você vai no brejo, você faz a poda, você traz ela para casa, você separa as folhas da taboa e aí você vai secar.
A partir do momento que ela pegou o primeiro sol, ela não pode mais tomar chuva, porque senão ela vai ficar uma cor horrível, ela perde a qualidade, né? E de um brejo para o outro, a textura da taboa muda também. E isso você só vai aprender com o tempo, você trabalhando com a palha. Porque quando eu comecei a trabalhar na taboa, eu não sentia que mudava a textura de um brejo para outro. E com o passar do tempo, você vai sentindo a diferença da textura. Então você tira, você procura sempre secar a taboa esticadinha, os fios dela secadinho. Você põe sempre ponta com ponta. Deu o primeiro sol, tomou o primeiro sol, mudou o tempo, tira a taboa do chão. Então, com a taboa, ela tem que estar bem seca, porque senão vai embolorar o seu trabalho. Quando você fizer seu trabalho, se ela ficar com algum tipo de água, porque ela retém a umidade. Quando você traz ela, as folhas são grossas. E quando ela vai secando, ela vai ficando numa espessura mais fina, porque ela tem que perder toda a água dela. Tem cliente que às vezes fala para você, eu quero o meu trabalho todo verdinho. Outro fala, eu quero o meu trabalho moreno, com a palha marrom. Impossível a gente fazer isso, porque isso depende do tempo, não depende de mim. Então, se eu vou lá, eu faço a poda, a taboa chega em casa, está um dia maravilhoso, faz uns dias de sol lindíssimos. Em 4 dias eu tenho aquela palha seca, ela vai secar numa tonalidade verde. Fica um verde muito bonito, por sinal. Só que também ela não mantém esse verde. Com o passar do tempo, ela vai perdendo essa tonalidade verde e ela vai ficando numa tonalidade marrom clarinho, bege, bem clarinho. Agora, quando você vai lá e você faz a poda da taboa e o tempo vira, ou fica nublado ou chove muito, essa palha vai secar morena, bem marrom. E não tem como voltar. E essa cor, depois ela não perde mais. Então, ela vai ficar, o seu trabalho vai ficar marrom. Então, sempre que eu vou trabalhar com um cliente que vai comprar mais vezes, eu sempre explico isso para eles. Porque isso a temperatura e o tempo não depende da gente. E você cuidando da palha direitinho, da sua taboa certinho, ela não dá bicho. A não ser que você ponha uma peça que você faz no lugar que já tenha cupim. Aí ela é um vegetal, ela vai pegar mesmo, né? Mas se você está num lugar que não tem cupim, ela não pega, ela dura 30 anos, 29 anos, intacta a peça. E eu sempre falo assim, que a taboa é uma coisa que você faz tudo e mais um pouco nela. Porque você faz desde o chinelinho, a esculturas, mobiliário, peças muito arrojadas com a taboa. Então, ela é uma fibra fantástica para você trabalhar com ela. Ou quando você vai ao brejo, ele é um trabalho bem braçal, né? Às vezes tem gente que nem consegue fazer isso. Porque os brejos também, ele tem lugar que ela é mais rasa, né? Onde tem a água, aquela água que fica da chuva. E como a sementeira ela vem voando pelos ventos, acaba nascendo a taboa. Agora tem brejo que você trabalha, ele não tem fundo. Você trabalha em cima de uma crosta. O que é essa crosta? O vento vai trazendo terra, e como ela tem as raízes dentro da água, vai parando a terra, galho de árvore que venha, a folha mesmo da taboa que vai caindo, isso vai juntando e ela forma uma crosta bem alta. Então você trabalha em cima daquela crosta. Se você afundar, você não volta mais. Então você tem que tomar todo esse cuidado dentro do brejo. Então, quando é um lugar desses, você procura sempre pisando em cima, você vai fazendo a poda e vai pisando em cima dela, porque as raízes te seguram. E quando você afunda uma perna, você deita no brejo, porque aí você não vai para baixo, você deita e sai e vai embora, né? Eu já trabalhei em vários tipos de brejo, eu já trabalhei com água aqui em cima do peito, dentro do brejo. Só que aí o chão é firme. Então, o chão estando firme,
não tem problema nenhum, que você anda, vai numa boa, né? Agora, quando ele tem essa crosta, ele é perigoso de você andar. Às vezes você anda aqui e ele vai balançando, balança o brejo todo. O brejo, você tem que tomar muito cuidado com ele também, com bichos. Capivara, ela adora comer a parte da taboa, aquela parte branquinha que parece um palmito, elas roem tudo aquilo, elas adoram. E vários tipos de roedores, eles moram no brejo, tá? Então eles vão lá e comem, então você tem que sempre tomar cuidado. Também os passarinhos fazem ninho nos brejos e tem os marimbondos. Esse também é um perigo, porque se você bater o facão em cima da caixa ou no galho, no pé da taboa que tem uma caixa de marimbondo, ferrou, porque vem tudo em cima de você, né? Tomar sempre cuidado com as cobras. No brejo tem um tipo de taturana também, que eu falo que é taturana cachorrinho. Eu não sei o nome científico dela. Por quê? Ela é super peluda, como um cachorrinho piquinês. Você olha, ela é toda peluda. E você não vê. Então você poda, palha, tudo bem, mas na hora que você vai tirar os feixes para fora, porque você vai podando e vai fazendo os montes, e vai ficando aqueles feixes. Se você está em dois, enquanto um poda, o outro vai amarrando e tirando os feixes para fora da água. Se você está sozinho, você tem que primeiro fazer a poda, para depois tirar. E 2 vezes essa taturana me pegou. Nessa época, eu ainda ia com meu marido no brejo, então ele ia fazendo a poda e quem carregava a taboa era eu. Então na hora que você vai amarrar, você leva um fio, né, para amarrar, uma cordinha, que você leva o braço embaixo do feixe. Foi onde ela me pegou as 2 vezes. Uma me pegou mais e uma um pouco menos. Teve uma que me pegou, quando eu trouxe o feixe aqui, além de me pegar o braço, ela pegou um pouco o meu pescoço. As 2 vezes eu fui parar no pronto-socorro. É uma dor de você chorar, gritar de dor, não passa. Eu tomei injeção para dor, não passa. Eu botava meu braço assim no chão frio para ver se aquilo melhorava. Da íngua, fica aquele vergão vermelho, que ela queima realmente muito. E enquanto aquele veneno não passar o efeito dele, não para de queimar. Então a gente tem que tomar muito cuidado no brejo e principalmente com as cobras. Às vezes as pessoas falam, no brejo não tem cobra venenosa. Tem, sim. 2 vezes eu carreguei filhote de jaracuçu dentro do feixe de palha. Porque você tira e está muito quente e a taboa fica fresquinha, eles entram, né? Então, assim, é uma proteção de Deus mesmo, que a gente não foi picada. Eu faz 40 anos que eu trabalho com a palha da taboa, eu nunca fui picada por uma cobra. E eu tenho um pavor, gente, de cobra, que vocês não imaginam. Mas eu também sempre tive a proteção divina, né? De nunca ser picada por elas. Então, como eu estava dizendo, as pessoas falam que não tem cobra venenosa no brejo, que tem só a cobra de água. Mas tem sim a cobra venenosa, né? Como eu já falei, eu levei filhote de jaracuçu para casa. Então, você sempre tem que tomar bastante cuidado. Quando eu dou aula prática para os meus alunos, curso profissionalizante, eu levo todos os alunos para o brejo. Porque tem que aprender como tira a matéria-prima e como cuida dela, porque senão depois você não vai conseguir fazer o trabalho. Então, isso é uma coisa que eu explico muito bem. Eu sempre entro no brejo com um cajado, eu sempre tenho um cajado nas minhas mãos, por vários motivos. Primeiro, para você ir medindo, né, a fundura onde você está. Segundo, que se uma cobra... Eu trabalho com facão comprido, meu facão é bem comprido, porque eu levo o facão e trago a palha, eu não corto uma toceira de palha por vez, né? Eu corto uma abraçada. Então, eu levo o facão, trago a abraçada e corto. Mesmo assim, o facão é curto. Então, se de repente tiver uma cobra, entre você e a cobra é o cajado que vai te salvar, né? Não tem como. Mas, graças a Deus, eu nunca precisei matar cobra, porque também elas ouvem o barulho e elas saem fora.
E quando você, antes de você levar o facão abraçado, você sempre vai olhando aonde você está pisando e aonde você vai levar a sua mão, né? Porque realmente tem vários tipos de perigo. Tem bastante, às vezes estrepe, às vezes tem brejo, que tem caco de vidro, às vezes que cai e vem para o brejo, às vezes arame solto. Então é um trabalho de muita atenção também. E quando eu chego sempre no brejo, a primeira coisa que eu falo, antes de entrar, meu pai, eu só vim tirar o meu pão. Eu não vou estragar nada e não vou levar nada que não seja para o meu consumo, para o meu uso, para o sustento da minha família. Então eu não tenho interesse de chegar lá e de matar outras plantas que estão dentro do brejo. A gente só tira mesmo a palha. E com isso, há 40 anos que eu estou trabalhando no brejo. A taboa hoje, ela é uma mata de apoio. Você não pode simplesmente ir lá e arrancar a taboa. Você tem que ter uma licença do IBAMA para você poder tirar a palha. Eu trabalhei muito tempo sem licença do IBAMA, porque há tantos anos atrás nem tinha, a gente nem sabia que existia esse problema de ecologia, de nada disso. Só que a vida inteira a gente fez a poda ecologicamente correto. Porque a intenção é que a gente sempre tenha muita palha, a gente não quer matar palha. Então, quando você faz a poda, ela volta sempre muito mais bonita. Então, você vai... Então, eu já trabalhava assim. Até que chegou um dia, eu fui detida dentro do brejo, tirando palha, pela polícia florestal. E eu fiquei dentro do brejo, detida. E nessa época meu marido ainda estava vivo, eu quase enlouqueci, ele já estava doente, para ele resolver o problema, para mim poder sair de lá. Aí eu queria levar a palha que eu já tinha tirado, e eles não deixaram eu levar aquela palha que eu já tinha tirado. Eu falei, mas ela vai apodrecer no brejo. Não, não pode. Bom, a partir desse momento que eu fiquei sabendo que eu teria que ir no IBAMA e ter essa licença. Então aí eu fui no IBAMA, eu tive que fazer a declaração que eu era uma artesã, que aquilo era o sustento da minha família e que eu não matava mesmo a taboa, que era uma poda ecologicamente correta. Então eu tenho essa licença do IBAMA, que ela é renovável de tempo em tempo. Quando eu vou dar aula, que eu passo sempre para os meus alunos, não vão tirar a palha sem uma licença, vocês têm que ter essa licença. Porque também a gente tem que proteger o nosso meio ambiente, né? Porque ela serve, ela é a mata de apoio, ela também, se ela está em algum lugar, ela impede que haja desbarrancamento, porque ela fica lá, ela apoia, as raízes apoiam e preserva as beiradas, as laterais dos rios, dos córregos. Então ela tem muita utilidade, né, para o meio ambiente. Você vê, ela filtra as águas, ela tira o alumínio, ela tira o zinco das águas. Então ela tem um monte de coisas interessantes e muito boa. E para nós artesãos, ela é uma matéria-prima maravilhosa, super maleável, macia para trabalhar, resistente e dá para você fazer coisas lindíssimas com a taboa. Então vamos preservar os nossos tabuais aí, né?